Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje, nessa quinta-feira, 3 de julho, nós temos a festa de São Tomé, apóstolo de Cristo. Usamos o vermelho, claro. Vamos pedir a Deus que nos ilumine nessa reflexão hoje, nessa passagem em João 20, 24 a 29, que é uma passagem muito específica que cita Tomé. E vamos pedir a Deus a luz do Espírito, para nos ajudar nessa meditação e como aplicar isso em nossa vida e em nossa caminhada. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo e compartilhar com seus amigos, com a sua comunidade. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas mãos dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem vistos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos essa passagem em João capítulo 20, que menciona claramente Tomé. E é um momento em que, de fato, naquela aparição de Jesus para o grupo, Tomé não estava, ele estava ausente. Então, Tomé ele estava mergulhado nas suas dúvidas, também no sofrimento, porque Jesus acabara de morrer. Ele estava mergulhado na sua desilusão, provavelmente, na sua perca de sentido, porque o mestre morreu. Quer dizer, é a ferida emocional que a gente fala, da perca, do luto, da dor. Uma ferida espiritual também. Então, depois quando os discípulos vão relatar essa experiência para Tomé, ele vai achar isso inacreditável, não é possível isso. Como aparece aqui, entre aspas, se eu não vir e não puser o dedo, eu não vou acreditar em vocês. O que vocês estão falando para mim é inacreditável, Ele está sendo honesto, ele não finge que a fé é algo que não se sente. Não, ele também precisa de uma coisa mais concreta para ele acreditar. É o grito de uma alma ferida, sem dúvida. Uma alma machucada, que viu a morte de Cristo. Então ele anseia também por algum tipo de certeza. E claro, Cristo misericordiosamente vem ao seu encontro aqui. Entre aspas, 8 dias depois, Jesus entrou e disse: a paz esteja convosco. Fecha aspas. Então, Jesus não condena. Jesus chega, Jesus não repreendeu, não condenou ninguém. Por causa da fraqueza, da fragilidade humana, não. A primeira reação de Jesus é oferecer essa palavra: a paz esteja convosco. É o que ele precisava. Jesus dá para ele o que ele necessitava. Isso mostra, de fato, que Jesus ele compreende o ser humano, compreende as fragilidades do ser humano. Ele mostra as cicatrizes, Ali é a prova do amor, dele na cruz, é a prova da vitória. E assim, Tomé ele consegue migrar dessa dúvida profunda que ele estava, essa angústia, para uma profissão de fé, entre aspas, meu Senhor e meu Deus. Ou seja, a sua dúvida desapareceu, dissolveu, acabou completamente. E ele conseguiu migrar para esse encontro pessoal mais profundo com Cristo. Quer dizer, a dúvida virou fé. Mas aí Jesus vem à frente e nos dá uma palavra que serve para todos nós. Acreditaste porque me viste? Bem, bem-aventurados aqueles que vão crer sem me terem vistos, entre aspas. Falando para as nossas gerações, Jesus ele não reprovou a fragilidade deles, mas apontou para uma realidade maior. Quer dizer, a fé que nasce sem a evidência sensorial, que pode ser o nosso caso muitas vezes. A gente caminha nesse mundo sem a evidência de Cristo, não é? Uma bem-aventurança que é direcionada para nós, para todos aqueles que pelos séculos, os séculos afora, vão crer no Cristo. Vão crer no testemunho da comunidade, vão crer na palavra da Escritura, vão crer nos sinais dos sacramentos. Não vão ver Cristo como eles viram em carne e osso, mas vão crer nos sinais. Então, para nós hoje é importante. Primeira coisa, acolher a dúvida honesta. É uma lição importante. A gente tem dúvida? Tem. A gente se debate com as dificuldades da vida? Sim. Mas a dúvida não é a inimiga da fé. Eu levo a dúvida para Cristo, eu coloco aos pés de Cristo. E a dúvida pode ser o caminho para a fé, como foi na vida de Tomé. Ou seja, levar minhas dúvidas ao Senhor. E depois Jesus
que aparece com as chagas, mostrando as chagas, carregando as marcas da paixão, vem a nós com as suas feridas para nos oferecer a cura para as nossas próprias feridas. Não vamos esquecer que Cristo ele é um misericordioso desde sempre, né? Peçamos a Deus então a graça de nós conseguirmos de fato lidar com as nossas questões, dúvidas, desafios como Tomé, mas sempre à luz da ressurreição, né? Lembrando que Cristo está conosco na nossa caminhada, na nossa vida. Vamos encerrar agora a nossa reflexão com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.